Então, né, como é que a gente pode começar esse bate-papo sobre cinema e jornalismo? Qual é a primeira tópico que a gente pode começar a analisar? Porque são vários que a gente vai tratar aqui, né? Tem uma listinha aí para a gente poder ir conversando. Como é que a gente começa esse bate-papo sobre jornalismo e cinema? Ou cinema e Bom, jornalismo? a primeira. Eu acho que a gente pode ir falando dos filmes, né? E eu queria puxar por um filme que normalmente não é o primeiro filme. Primeiro, eu queria fazer um resgate meio sentimental e histórico, né, do primeiro filme que eu assisti, né, na faculdade, e acho que esse é o grande lance, né, Kiko? A Uhum, gente, a gente acaba tendo contato muito com os filmes de jornalismo depois que a gente entra na faculdade. sim. Acho que o primeiro filme, um dos filmes que os professores de jornalismo gostam de indicar para a gente passar e assistir é o Cidadão Kane, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Tem alguns que É, são clássicos, né? Tem alguns que são clássicos, né? e o Todos os Homens do Presidente são filmes que sempre aparecem. Mas eu queria puxar aqui por um filme um pouco mais recente, que não é um grande filme de jornalismo, mas que traz o jornalismo antes do jornalismo enquanto mídia eletrônica, que é o Relatos do Mundo. Se você quiser colocar aí na tela, para quem não assistiu, é um filme recente com o Tom Hanks, né? E o Tom Hanks, nesse filme, ele é um ledor de jornal, né? Vamos lembrar que o contexto do filme é nos Estados Unidos, no início da expansão dos Estados Unidos para o Oeste, então tem todo aquele aspecto do faroeste, né? O início da interiorização nos Estados Unidos, e esse personagem ele vai de vila em vila, de pequena cidade em pequena cidade, lendo as notícias dos principais jornais que ele recebe das grandes cidades, e aí ele vai de carroça, né, de cidade em cidade, lendo as principais notícias, mesmo porque a maior parte da população na época era analfabeta, não sabia nem ler, então Uhum, ele era o cara que atualizava as pessoas, a gente não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada disso. é. Então é engraçado a gente lembrar, né, de como isso era feito antigamente. E um aspecto interessante desse filme é que ele chega numa determinada vila que ela é dominada por, não vou chamar de milicianos, que é um outro contexto, né? Mas os bandidos locais, era o cara que mandava, que submetia todo mundo aos seus desejos. E esse cara, ele quer que ele leia notícias sobre ele. E notícias positivas sobre ele. Ele não quer que se fale de nada que o desagrade. Ele fala: não, você vai. Eu mandei fazer um jornal positivas sobre você lê isso daí. E ele fala: não, eu vou ler os jornais que eu costumo ler, né? E ele acaba tendo que sair corrido da cidade, né? Porque ele. E aí a gente já vê um aspecto muito dessa relação do jornalismo com o poder, Ó, mesmo não sendo jornalista, sendo um ledor, né? Só de jornalismo dessa época. Um filme gostosinho de ver, tá lá no Netflix e tal, né? não, é muito interessante mesmo, e assim, para quem nasceu nessa geração, por exemplo, é um choque saber que teve uma época que as pessoas, para se informar, alguém tinha que ir ler o jornal para eles, né? É uma coisa assim que a gente fala isso na faculdade. Quando eu falei também desse filme para os alunos, fica todo mundo assim: ah, mas isso é ficção, isso é mentira, né? Eu falei, não, isso foi verdade, né? Você imaginar que no Brasil Império, o jornal ia ser impresso na Inglaterra, né? Então, de navio daqui até a Inglaterra para ser impresso e voltar, era quase 3, 6 meses. Era uma coisa louca, né? E hoje você tem o jornal na sua mão, você produz o jornal, né? Então, assim, é bom de ver essa história no cinema, porque traz um choque de realidade pra gente muito, muito legal. É um ótimo filme mesmo a gente começar a trabalhar. E o Mas, Tom Hanks, né, gente? Tom Hanks sempre volta. exatamente, sempre muito bom, né? E o filme com uma produção muito boa, né? Com um espírito de produção muito legal. Se eu não me engano, ele foi produzido originalmente pelo Netflix, né? Foi, foi, Então, foi. foi Não concorreu realmente. ao Oscar. Acho que o Tom Hanks concorreu, mas né, era um filme secundário, não teve tanta exposição, né? Sim. Mas um filme interessante.